Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Faz este mês 25 anos, António Guterres, chegado ao governo após o consulado cavaquista, declarou: as duas principais razões que levaram à derrota do PSD foram a arrogância e o clientelismo. Dois pecados que o PS não pode repetir. No jobs for the boys. Esta expressão ficou desde então em Portugal como símbolo do debate sobre nomeações para cargos públicos, e aqui estamos hoje, um quarto de século depois, a debater esta expressão a propósito deste mesmo tema, isto devido à publicação de mais um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Jobs for the Boys, com ponto de interrogação, nomeações para a administração pública, um livro de Patrícia Silva, doutorada em Ciência Política, é professora auxiliar da Universidade de Aveiro, na Unidade de Investigação de Governação, Competitividade e Políticas Públicas. Esta investigadora junta-se uma congénere, uma outra investigadora, Susana Coroado, doutorada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com uma tese sobre os riscos da captura regulatória em Portugal, e recém-eleita Presidente da Transparência e Integridade, o que significa também uma estreia, digamos assim, em entrevistas neste novo cargo. Susana Coroado junta-se a nós nos estúdios em Lisboa, Patrícia Silva através de ligação Skype para esta conversa de 30 minutos na parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindas, obrigado pela vossa disponibilidade. Começo por si, Patrícia, autora do livro. E começo pelo enquadramento um pouco, internacional do tema. Nós poderemos pensar que esta questão das nomeações é uma questão portuguesa, mas a verdade, e no livro a Patrícia faz esse sublinhado comparando com outros regimes, a verdade é que noutros países as questões podem ou não colocar-se, tendo em conta também a natureza da administração pública. Eu, aliás, na pesquisa, lembrei-me que Jobs for the Boys é uma expressão que foi utilizada em 1980 na série Prime Minister, muito conhecida, exatamente como título de um dos episódios relacionados com, na altura, uma discussão, estamos a falar de ficção, obviamente, uma discussão à volta de um empreendimento imobiliário, a posição do então ministro, naquela série de comédia, mas com muita ironia à volta dos interesses, e também da posição da administração pública. Patrícia, os ingleses são um melhor exemplo, já agora, ou não, de uma administração pública, enfim, menos permeável a determinado tipo de interesses? Em primeiro lugar, deixe-me expressar o meu agradecimento à Renascença por este momento de conversa, e deixe-me também endereçar naturalmente um cumprimento à doutora Susana Coroado e felicitá-la pelo novo mandato em frente na direção da Transparência e Integridade, e desejar-lhe um excelente mandato e na continuidade do importante trabalho que esta instituição tem em promover instituições mais transparentes e, desta forma, também instituições que trabalham para que tenhamos uma democracia com melhor qualidade. E agradeço-lhe também, naturalmente, à Susana a disponibilidade para partilhar connosco esta conversa. Em relação à questão que coloca, bom, eu não vou reportar-me à série, até porque eu queria deixá-la para o final desta conversa. Aquilo que fez foi um pouco um spoiler daquilo que eu tinha guardado não sabia. Mas a realidade é que eu tento acreditar que não existem modelos perfeitos. E nós temos esta ideia de que o Reino Unido tem aquela máquina administrativa que nós consideramos quase o Rolls-Royce, não é? Da eficiência administrativa no contexto europeu. É aquela que funciona melhor, como se todos os países quisessem ter uma administração pública similar. E aquilo que a série tão bem retrata, como disse, na verdade, é a enorme dificuldade que os ministros têm também em lidar com uma máquina administrativa que se quer permanente, não comprometida, mas que está muito preocupada também, muito tendo em conta a natureza da própria máquina administrativa, em proteger os seus interesses e até, de alguma forma, de ter mais conhecimento sobre alguns processos e algumas políticas do que os próprios ministros, que é, no fundo, também isso que a série retrata. Contudo, no caso do Reino Unido, o caso do Reino Unido ilustra também a forma como, é quase um efeito balão, não é? Que é, embora os ministros não tenham tanta abertura para colocar
as pessoas da sua confiança na estrutura administrativa e tenham de lidar com esta máquina tão difícil. Na verdade, aquilo que os últimos anos têm vindo a revelar é a nomeação dos Special Advisors, portanto, estes conselheiros especiais que trabalham junto com o Ministro e cujo número de nomeações para este tipo de posições tem vindo a aumentar. Portanto, aquilo que nós identificamos é que mesmo nos contextos onde a administração pública parece funcionar ou aparentemente é um modelo que todos gostaríamos de replicar, são criadas outras formas para assegurar um aconselhamento mais próximo e há sempre a possibilidade de garantir que os ministros têm sempre alguma margem de manobra para colocar pessoas em posições-chave que são relevantes, não só do ponto de vista do controlo da administração pública e dos processos políticos, mas também do ponto de vista de assegurar espaço para as suas clientelas. Já agora, Patrícia, ainda neste tema, só para também darmos aqui esta nota aos ouvintes de algo que também vão poder encontrar no livro. Por exemplo, no caso da Alemanha, eu penso que também na França, no topo da administração pública há bastante politização, não é? Mas no caso, aqui, aquilo que nós procuramos, que se procura também demonstrar é o que é que nós queremos dizer por politização, não é? É porque o próprio conceito, e agora vamos entrar se calhar numa discussão um bocadinho mais técnica. Chata, não é? Mais técnica, não, mas tem a ver com a questão da confiança política. A palavra confiança é decisiva nestes processos. Exatamente. Mas nós podemos estar a falar de politização apenas do ponto de vista da nomeação, mas podemos também estar a falar da politização enquanto a participação mais ativa dos dirigentes nos processos de políticas públicas, que é algo que não acontece em todos os modelos. E aquilo que nós sabemos é que nós temos, quando nós olhamos para o grau de influência dos ministros sobre as nomeações, nós temos, os exemplos são do Reino Unido e da Dinamarca, que nós tendencialmente tendemos a considerar como aqueles modelos em que os ministros menos têm possibilidade de nomear. Depois temos, como disse, a Alemanha e a França, que são modelos em que o topo é reconhecido como sendo politizado e é algo que é aceite. E depois temos aqueles contextos onde a permeabilidade é muito maior e que atinge níveis hierárquicos mais baixos, que ocorre de uma forma menos transparente, muitas vezes também, pelo menos no senso comum, muitas vezes também associadas a práticas de corrupção, como o caso de Portugal, Espanha, Grécia. Portugal entra neste último grupo? Portugal tende a ser considerado um destes países onde a influência partidária pode atingir os níveis hierárquicos mais baixos, sim. Já volto a si, Patrícia. Agora, Susana, em relação à politização e à confiança que tem sido este tópico, a questão da confiança pessoal e política para determinados cargos, na sua opinião, faz a diferença na forma como a administração pública se comporta, por exemplo, em Portugal, ou é apenas algo que fica confinado a determinadas elites e não tem correspondência nas restantes graus da administração pública? Primeiro vou também cumprimentar a Patrícia, agradecer o livro e agradecer a tese de doutoramento dela, que informou a minha. A ciência é um processo cumulativo e a tese dela foi bastante útil para a minha. Relativamente à sua pergunta, eu acho que aqui o problema é que há falta de consistência. Eu acho que importa menos o modelo, lá está como a Patrícia disse, mas é mais a consistência. Afinal, que modelo é que nós temos? Qual é a transparência dos processos de nomeação? E no fundo, com o que é que podemos contar? E eu consigo perceber, obviamente, que os governos precisam de ter pessoas da sua confiança? Exatamente, pessoas da sua confiança, assessores políticos, isso parece-me óbvio. O problema é quando se mistura, não há fronteiras entre o que é o assessor político ou o assessor técnico. Muitas vezes nós vemos até nas nomeações que passam de uns para outros, ou seja, são assessores políticos
e de repente são... Daí a pouco são secretários de Estado, em alguns casos. Não? Também, mas isso lá está. Quer dizer, Sobem, são promovidos, ainda vimos agora recentemente. Mas isso lá está, quer dizer, um secretário de Estado é um cargo político, portanto faz sentido. O problema é que às vezes há nomeações que são políticas, mesmo para dentro dos gabinetes, dos assessores, e de repente muda-se o estatuto e há uma nova nomeação exatamente para o mesmo cargo, mas já são assessores técnicos. A minha dúvida é saber se isso baixa para o nível, por exemplo, das direções gerais. Estamos a falar de administração pública e supostamente há também já uma orgânica de recrutamento que é ou não contaminada pela questão da politização. Essa que era a minha dúvida. Sim, parece-me que sim, mas aliás, quem tem esses dados todos é a Patrícia. Mas parece-me que sim, isso traz problemas, porque lá está, quer dizer, eu consigo compreender que tenha que haver algum nível de confiança política para dirigir e assegurar que as políticas do governo são implementadas. O problema é que quando se começa a descer cada vez mais na hierarquia em cargos políticos, o que acontece é que deixa de haver consistência nas políticas, deixa de haver consistência na própria carreira dos funcionários públicos e depois aumenta os riscos de corrupção, de favoritismo, etc. Porque a partir do momento em que um funcionário público não tem uma carreira estável, vai estar sempre dependente de amizades políticas, também vai ter mais tendência para favorecer aqueles que, por sua vez, o podem favorecer, porque há sempre uma troca de favores. E isto necessariamente é mau para o serviço público. Patrícia, ao nível, por exemplo, de direções gerais, esta politização de gabinetes contamina esse nível? É muito importante a posição de diretor-geral na estrutura da administração pública. Estou a centrar, por exemplo, nessa camada dirigente, estamos a falar dos quadros elevados da administração pública. O que é que acontece em Portugal neste momento? Bom, eu queria complementar uma ideia que a Susana disse ainda há pouco e que eu acho que é muito relevante, que é esta ideia de que as nomeações são um mecanismo relevante e, de alguma forma, são um mecanismo que permite que nós tenhamos uma democracia de qualidade. Porque repare que uma democracia de qualidade é uma democracia que assegura que aquilo que os eleitores escolhem, em termos de políticas públicas, é depois implementado. E, portanto, faz parte do mecanismo, da engrenagem do tipo de democracia que nós temos, que existe esta nomeação do ponto de vista de assegurar que são pessoas comprometidas com determinada política pública e com determinado programa que se quer implementar. O problema é que as nomeações são um instrumento extremamente flexível e tanto permitem colocar indivíduos que são competentes e que configuram este ideal de serem competentes, eticamente responsáveis e, ao mesmo tempo, alinhados com aquilo que são as preferências políticas de quem está no governo, como também permitem aos partidos políticos recompensar clientelas partidárias que muitas vezes permitiram este apoio ao partido para que ele acabasse por conseguir ser eleito. É um mecanismo desta forma, tal forma flexível, e é esta flexibilidade tão grande que este mecanismo tem que explica a enorme dificuldade que os partidos têm de negociar e de fechar as estruturas de oportunidade que têm para colocar pessoas na administração pública. E a questão que coloca é colocava uma questão, e agora, que modelo é que nós temos neste momento em Portugal? Realmente nós temos um modelo que finalmente passamos a pertencer à Liga dos países que têm uma comissão que regula ou que procura de alguma forma moralizar o processo das nomeações, e isto acho que foi um sinal positivo, embora tenha sido dado num contexto muito particular, em que o próprio Executivo queria, no contexto de intervenção da Troika, em que se eram exigidas muitos sacrifícios aos cidadãos, e o sinal que o Governo na altura entendeu dar foi um sinal de que ele próprio faria sacrifícios e, portanto, daí a necessidade de termos esta comissão que também iria regular e, de alguma forma, apertar essa possibilidade de partidarização na administração pública. E cumpre esse efeito ou não? Esse é que é o problema. O problema é que a CRESAP tem vindo, eu creio, a perder relevância no contexto atual, tem vindo a deixar-se ser ultrapassada pelas decisões políticas e isto tem acontecido porque existem uma série de mecanismos que escapam
à lógica de funcionamento da CRESAP. Quer dizer, a CRESAP funciona, eu acho que ela é importante do ponto de vista de limitar, portanto, de alguma forma temos ali pelo menos um mecanismo que limita, portanto, não é inteiramente aberta à administração pública, mas ao mesmo tempo nós temos mecanismos que permitem, são sempre criados mecanismos que permitem aos ministros manter alguma mão na administração pública. Acho que era interessante, Patrícia, tentar detalhar um bocadinho alguns exemplos. Eu detalho. Um exemplo ou dois de como é que se contorna o mecanismo da CRESAP. O mecanismo da CRESAP tem sido sobretudo contornado quando olhamos, por exemplo, para a lógica da nomeação em substituição, que é aquele mecanismo que há um dirigente que sai e tem de se abrir um concurso, portanto este é o procedimento atual, tem de se abrir um concurso para aquela posição. O problema é que o processo de concurso naturalmente demora algum tempo e o regime legal admite que seja nomeada uma pessoa em regime de substituição. Este regime de substituição inicialmente estava estabelecido que a pessoa poderia exercer funções apenas neste regime durante 90 dias, entretanto foi reduzido para 45 dias. O problema é que nós conhecemos, pela comunicação social, casos de pessoas que se mantêm em regime de substituição durante anos. E há um abuso desta figura do regime de substituição, não há nenhuma entidade que fiscalize durante quanto tempo estas pessoas se mantêm em regime de substituição e, naturalmente, estas pessoas, depois, quando se abre um concurso, estão na posição de poder ganhar aquele concurso. Portanto, é um mecanismo de colocar alguém de confiança política neste... Precisamente. Não é? Precisamente. O tempo de vida destes dirigentes em substituição não atravessa vários governos, ou seja, não se cinge aos mandatos dos governos e da cor política. Estas pessoas ficam para lá da cor política que os fez entrar na administração pública. Eu acho que existem vários casos. Também depende do cargo em si, depende do interesse que o ministro em causa tem ou não naquele cargo. Portanto, é muito variável e até porque é muito difícil perceber isso a não ser fazendo um estudo mesmo caso a caso, até porque a variedade de situações é enorme. Lá está, há pessoas que ficam muito para além do tempo legal, portanto acabamos por ter aqui uma data de situações em que as pessoas estão efetivamente ilegais, só que não há um mecanismo de reporte direto, portanto tem que estar sempre a ver a caso a caso, e portanto é muito difícil. Há pessoas que podem ficar imenso tempo, outras menos, depende também da relevância do cargo, depende se a comunicação social descobre isso ou não. Mas eu também gostava de acrescentar uma coisa em relação à CRESAP. Eu acho que não é só a forma como os governos contornam a CRESAP, é a própria CRESAP que está a perder gás. Nós vemos, por exemplo, as recomendações, os pareceres que a CRESAP fazia nos seus primeiros anos de vida, que são muito mais incisivos e muito mais exigentes do que, por exemplo, os pareceres que têm feito nos últimos anos. Dou um exemplo muito concreto. Quando houve nomeações para a entidade reguladora das telecomunicações, agora as nomeações o que se fazem é sempre o governo que nomeia, mas tanto a CRESAP tem que dar um parecer, como tem que haver uma audição em sede de comissão parlamentar. E o que se passou é que alguns dos nomes propostos pelo governo tinham ou falta de experiência ou vinham do setor, tinham ligações ao setor das telecomunicações, o setor regulado. E isso foi muito falado, tanto que a Comissão Parlamentar em si deu um parecer negativo e os nomes não avançaram, foram substituídos por outros. Mas o facto é que depois vai-se ver o parecer da CRESAP, e a CRESAP é extremamente branda.
refere que sim, de facto estas pessoas não têm as competências, mas nós aconselhamos a fazer formação. Se eles garantirem que fazem a formação, está tudo bem. Ou de facto há aqui um risco de conflito de interesses, mas ainda assim nós recomendamos. Portanto, face à possibilidade de risco, aceita-se. Exatamente. Ou em vez de prevenir a possibilidade do risco ser ativado. Exatamente. E qual é que é o peso real, por exemplo, de uma filiação partidária ou de uma confiança política de determinada cor política para colonizar esses lugares de topo da administração pública? É difícil estimar, é difícil fazer essa estimativa porque nós não temos o levantamento, não fizemos este levantamento das pessoas que são nomeadas, a que partido pertencem, não é? Portanto, teria de ser feito este levantamento mais exaustivo destas nomeações e da sua filiação e durante quanto tempo também estiveram nos partidos políticos e já agora também que relações mais diretas estabeleceram com quem está a nomear. Mas eu acho que a politização e o efeito que o círculo partidário pode ter acaba por tornar-se relevante porque é um circuito relativamente fechado, não é? Quem nomeia vai procurar escolher alguém procurar escolher indivíduos sobre os quais conhece as suas preferências, conhece as suas competências, conhece as suas capacidades e conhece-as porque as conheceu num contexto, num circuito fechado, que normalmente é o circuito partidário. E, portanto, há quase uma confluência de fatores, há um agrupamento de fatores que fazem com que depois as dinâmicas partidárias tenham um peso também muito grande aqui. Patrícia, mas eu queria também sublinhar algo que a Susana estava a colocar aqui em cima da mesa, que não tem a ver estritamente com o cartão partidário, mas também com interesses económicos. E eu colocava aqui este caso prático, talvez seja mais fácil de perceber. Imagino que há necessidade de recrutar um determinado dirigente de topo da administração pública e se consegue entender que há 2 ou 3 perfis de muita competência, mas que passaram por empresas que vão, de certa maneira, porque o seu currículo decorre da sua saída profissional até do seu percurso académico, depois foram para uma grande empresa, mas são claramente reconhecidas pela sua competência para agir dentro da administração pública. Onde é que estabelecemos aqui a fronteira entre aquilo que é ético, que não é ético, que constitui um conflito de interesse ou não? Há aqui uma fronteira ou não que tem que ser traçada? Patrícia? Essa fronteira tem de ser traçada, sobretudo em países como é o caso português, em que o tecido empresarial é tão dependente do setor do Estado, não é? E, portanto, onde nós queremos realmente assegurar que estas incompatibilidades têm de ser muito bem reguladas para assegurar que estas nomeações não permitem que algum setor ou que alguma empresa privada venha a ser protegida, digamos assim, uma vez feita esta nomeação. E o facto de nós termos a CRESAP também poderia ter este papel adicional de regular estes conflitos de interesse. Porque, na verdade, quando nós estamos a falar de nomeações que ocorrem por se estabelecerem redes personalizadas, há de alguma forma um fechar de olhos às situações de onde vêm estas pessoas, aos percursos que estas pessoas fizeram, e é mesmo esta possibilidade de que possam existir incompatibilidades que depois que não são tidas em conta. E bom, como a Susana tem dito em vários momentos, a corrupção acaba por ser também, é um mecanismo que ocorre, é um crime de oportunidades, não é? E que ocorre com a conivência de todas as partes. O estabelecimento de relações personalizadas faz com que se permita muitas vezes fechar os olhos, relegar para segundo plano problemas como estes problemas das incompatibilidades, mas ao mesmo tempo eu compreendo essa dificuldade de fazer essa triagem. Contudo, é possível. Existem instituições que foram criadas para regular e para melhorar e até moralizar todo o processo, e este é um dos pontos em que a CRESAP poderia também ser melhorada, que era o ponto em que pode permitir assegurar a fiscalização destas incompatibilidades no momento dessa nomeação. Susana, como é que resolveria esta equação
a necessidade de recrutar alguém que tem um percurso académico muito relevante, mas tem também uma forte ligação a uma determinada empresa, ou no seu percurso profissional o fez, apesar de eventualmente ser recomendado para aquele lugar em particular? Para princípio de conversa, acho que não há só uma pessoa ideal. Vários. Vamos falar no perfis sim, mas nós às vezes temos esta ideia de que isso aconteceu agora com a nomeação do governador do Banco de Portugal. Parece que só há uma pessoa competente no mundo capaz de ocupar aquele cargo. E pior é que depois como nós não há concursos públicos para estas coisas, e públicos até no sentido mesmo de abertos à sociedade, de se poder acompanhar o processo de recrutamento, nós nem sequer sabemos se de facto só há aquela pessoa que é muito boa ou por comparação com outras, não é? As pessoas só são as melhores quando há outras para comparar. E, portanto, eu tenho sempre dúvidas em relação a esses casos em que só uma pessoa é que era ideal para o cargo. Mas depois há, de facto, mecanismos. Há os chamados períodos de nojo ou quarentenas que podem ser 2, 3 anos, depende dos casos. Por exemplo, nas entidades reguladoras são 2 anos. E aí acha que é insuficiente? Depende dos casos. Há, por exemplo, alguns períodos de nojo só se aplicam no fim do mandato. Há outros em que se aplicam antes. Por exemplo, na reguladora das telecomunicações e na reguladora dos serviços energéticos, as pessoas que são nomeadas para o Conselho de Administração não podem ter trabalhado nos 2 anos anteriores na empresa regulada. Portanto, isso aí parece-me bem. Depois depende dos casos, por exemplo. Isto aqui já tem mais a ver com, por exemplo, alguém que esteja na administração pública ou esteja no governo e tenha trabalhado e tenha negociado parcerias público-privadas, que são contratos de 30 a 40 anos. Se calhar aí 3 anos ou 2 anos de período de nojo é pouco. É preciso mais porque as pessoas podem muito facilmente estar em casa à espera, porque depois sabem que podem passar para aquela empresa, porque aquilo que deram à empresa foi bastante. As leis têm que ser gerais e abstratas, e aquilo que nós sentimos aqui em Portugal, por exemplo, em comparação com outros países, é que nós ou está na lei ou é legal. E, portanto, as coisas variam muito, depende muito do caso, depende de facto. Por exemplo, era diferente se alguém, imagine-se, se o CEO da Galp de repente passasse para diretor-geral da Direção-Geral de Energia. Pois, esse é um bom caso, a Direção-Geral de Energia. Pronto. Temos que excluir alguém que tenha passado por uma EDP ou por uma Galp? Não, dependendo da coisa. Eu estava aqui a dar este exemplo. Uma coisa é esta pessoa passar de uma empresa, portanto, de um alto cargo numa empresa para um alto cargo na administração pública. Que trabalha diretamente com isso. Outra coisa é nós reconhecermos, por exemplo, que o CEO da Galp tem excelentes capacidades de gestão e, portanto, nós vamos nomeá-lo diretor-geral, por exemplo, da autoridade tributária. Mas pode não ser a sua área de intervenção. Mas é que as áreas de intervenção são uma coisa muito relativa, porque as pessoas não têm só competências numa área específica. O CEO da Galp não há de ter só competências na área da energia do petróleo. Ele tem competências na área de gestão de uma grande empresa. E isso não pode pôr em causa, não traz um risco sobre a consolidação de políticas a alguém que de repente vai aprender no próprio emprego. Mas lá está, mas toda a gente vai aprender no próprio emprego alguma coisa. Até porque o tal CEO da Galp, se passasse para uma direção-geral, tinha que aprender a gerir a administração pública, que é completamente diferente de gerir uma empresa. Portanto, todos nós, cada vez que mudamos de cargo, vamos aprender alguma coisa. Ainda então, bem. Agora vamos às... Mas só acabar dizer que, portanto, as coisas têm que ser, e daí de facto a necessidade de haver uma entidade independente que desse recomendações, porque cada caso é um caso. Que não é a CRESAP. Não existe. Em Portugal não existe nenhuma entidade que faça isso. Seja a CRESAP, seja outra qualquer. Lá está, é a tal questão de ou está na lei ou não está na lei, ou é permitido ou não é permitido. Como é que funcionaria essa entidade? Porque agora eu quero entrar na questão das propostas e sugestões. Nós temos, por exemplo, a autoridade para a transparência na vida pública em França.
que dá esse tipo de recomendações, se a pessoa é indicada ou não para o caso. Por exemplo, tivemos os serviços jurídicos do Parlamento e da Comissão Europeia, quando foi a nomeação dos comissários, que eles têm que passar por uma entrevista com uma audição com os eurodeputados, e eles fazem perguntas muito concretas acerca de conflitos de interesse, e, por exemplo, com a nossa comissária Elisa Ferreira surgiram algumas questões, nomeadamente o facto dela ter ações em empresas que e já agora, esse sistema europeu, já agora que fala nisso, é um sistema relativamente bom para ou seja, é dos melhores, eventualmente, que temos por aí para usar como modelo, ou ainda também tem... Relativamente. É bem melhor do que qualquer coisa que nós tenhamos em Portugal, sem dúvida. Nós não temos praticamente nada e ali há muito mais. Agora, continua a haver problemas porque, por exemplo, as regras da Comissão não se estendem a outras agências da União Europeia. Por exemplo, tivemos precisamente esta semana discussões por causa da Autoridade Bancária Europeia e de um problema de portas giratórias que houve lá. Mas, portanto, mas ainda assim têm regras mais funcionais do que as nossas. Vamos então para fechar aqui a nossa parte do nosso programa, com sugestões e propostas. A Patrícia tem 3 verbos no final do seu livro: limitar, melhorar e exigir, para passar da crítica à sugestão de alteração, aquilo que era importante fazer no sistema. Patrícia. Olha, eu no ensaio avanço com esses 3 verbos: o verbo de limitar, que é de facto assegurar que nós temos entidades que retiram a possibilidade de nomear das mãos exclusivas dos ministros e de quem está no governo, de alguma forma retirar-lhes um monopólio sobre esse processo, e creio que, e neste sentido, aquilo que digo no ensaio é que é importante termos uma entidade como a CRESAT, mas que não seja uma entidade descapitalizada, no sentido de não ter relevância perante o cidadão. Nós já fizemos até, inclusivamente, estudos experimentais, e perante os cidadãos, existir ou não existir a CRESAP não altera a percepção que têm sobre o funcionamento da administração pública e sobre a confiança que têm também nas instituições políticas. E, portanto, é necessário termos uma comissão, mas uma comissão que funcione e que tenha realmente peso. Depois é necessário melhorá-la, e melhorá-la implica impor estes limites ao regime de substituição, implica limitar, e recentemente nós vimos, inclusivamente, eu não quero estar a avançar com nomes, que é algo que tento evitar também fazer no ensaio, mas esta ideia de que a Comissão tem procedimentos de concurso em curso e, entretanto, o Governo muda, e o novo governo elimina os concursos ou elimina aqueles que foram colocados, não os quer, porque não correspondem ao perfil que eles desejariam, e, portanto, aqui abre-se aquele espaço que é aberto pela remodelação, a reorganização de determinado ministério, que permite essas nomeações mais amplas. Portanto, há um conjunto de mecanismos que é preciso melhorar, e é preciso que eles melhorem também em articulação com a existência desta CRESAP. E o último verbo que tenho é o verbo exigir. E eu acho que este verbo é muito importante para quem nos está a escutar em casa, que esta ideia, nós não podemos aliar-nos enquanto cidadãos deste processo. Nós temos esta ideia de que isto tem de haver uma comissão, tem de haver uma CRESAP, tem de haver uma entidade. E eles que decidam. Exato, e eles que decidam. Na realidade é um erro, porque nós sabemos que os partidos políticos são muito mal amados em Portugal, mas eles são a base do sistema democrático. E, na verdade, um dos mecanismos que faz com que as pessoas não confiem nos partidos políticos é precisamente esta ideia da politização. Porque aquilo que o cidadão vê há uma elite exclusiva da qual eu não faço parte, eu não consigo influenciar processos, porque há uma elite que governa tudo isto, são os donos disto tudo, não é? E o cidadão tem esta visão e alheia-se de participar, alheia-se de se informar e alheia-se de exigir. Quando nós entramos se continuarmos por este caminho, aquilo que nós temos cidadãos muito pouco interessados,
e que não exigem, e se não exigem também o governo não sente obrigação de prestar contas, não é? E, portanto, aquilo que nós temos é o tal ciclo vicioso que nós precisamos de quebrar, que é o ciclo de eu não exijo, logo também não me dão, e nós temos de estar ativos. Porque é também importante que os cidadãos que não estão interessados também participam menos, não é? E também estão muito pouco predispostos para serem mobilizados. Portanto, esta bola... Mas vale a pena dizê-lo também, tendo em conta o cenário atual que vivemos, estão menos dispostos para ser mobilizados, até que um dia apareça alguma força, não é, partidária mais extremista, que coloca em causa a estabilidade e a natureza dos regimes democráticos liberais como os conhecemos e nos quais vivemos, e que estas consigam mobilizar este cidadão que está desafeto, que está afastado das instituições políticas, e portanto eu creio que este é um momento crucial para que este verbo exigir se possa cumprir. Susana, que também é Presidente de Transparência e Integridade, que propostas concretas partilha connosco para mudar o estado de coisas neste nível das nomeações para a administração pública? Bem, nós estamos a preparar uma resposta à consulta pública da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, portanto ainda não posso revelar muito, sim. mas obviamente há a questão de concursos sérios e transparentes, não haver a possibilidade, por exemplo, de os assessores políticos, os assessores dos gabinetes dos ministros deveriam também ter um período de nojo em nomeações para a administração pública, porque aquilo que nós vemos muitas vezes é que também acontece, há nomeações para os gabinetes, as pessoas estão lá um ano e pouco e depois são nomeadas por esse governo para cargos da administração pública. Seja a administração pública central, em empresas públicas, reguladoras, cargos em organizações internacionais, ou nas organizações internacionais, ou nas representações portuguesas. Mas então, nessa perspectiva, saindo da esfera dos gabinetes ministeriais, não continuar na administração pública. Provavelmente estas pessoas terão que ir trabalhar quando acabam esse processo do gabinete ministerial, vão ter então que ir para o setor privado. Será isso? Sim, não, repara uma coisa, se forem pessoas que já vêm da administração pública, voltam aos seus lugares de origem. Voltam aos seus lugares. A questão é que o que muitas vezes acontece são os tais boys que não têm grandes competências técnicas, não têm experiência e que, portanto, depois passam pelos gabinetes, ganham as confianças políticas e depois são colocados na administração pública, lá está, sem essas competências. E a Patrícia que começa o livro a dizer que as nomeações são todas iguais, mas há umas mais iguais que outras. Mais iguais que outras. Tem muito a ver com isso. Quer dizer, há pessoas... ter ligações partidárias não é cadastro. A política é a mais nobre, o mais nobre serviço público. A questão há uma grande diferença entre pessoas que têm ligações políticas e que têm competências profissionais e pessoas que não as têm. Eu ainda há uns dias estava a ver o currículo de uma pessoa que foi nomeada e basicamente aquela pessoa com 40 anos tinha trabalhado durante 2 anos no princípio da sua carreira, portanto um recém-licenciado, e a partir daí todo o seu currículo é nomeado para isto, nomeado para aquilo. Esta pessoa nunca passou um concurso. Só para perceber, em relação à questão das entidades e da CRESAP, sugere uma melhoria, uma modificação, uma reformulação da própria CRESAP ao nível das suas competências e do seu raio de ação e também da sua estratégia, ou a criação ainda de uma outra entidade, eventualmente com outro tipo de tutela, porque ainda há a questão da tutela, porque há entidades com tutela na Assembleia da República, digamos assim, funcionam, são independentes, mas respondem sob a Assembleia da República, e outras sob a tutela do Governo. O que é que propõe nessa matéria? E também há as independentes que não têm tutela nenhuma. Não têm tutela nenhuma, portanto há sempre essa opção. Há roda livre. Não é a roda livre, porque têm que prestar contas de qualquer forma, mas por exemplo o Banco de Portugal não tem audições
na Assembleia da República, mas e tem o BCE também, não é? E tem uma instância de encorajamento internacional. Sim, mas então podemos ir à entidade reguladora de serviços energéticos, da saúde, etc., que são entidades independentes, têm que prestar contas. Vão à Assembleia da República uma vez por ano prestar contas, mas não têm tutela de nenhum ministério. Portanto, é possível fazer isso. Eu não sei se ainda é possível recuperar a CRESAP. Portanto, até porque também soubemos que a CRESAP também teve um problema com um dos seus membros na altura do caso dos vistos gold, que também tentou... Mas se a solução, se ela não for recuperável, alguma coisa terá que surgir. Sim, o que me parece é que há sempre aqui duas hipóteses. Uma hipótese é reformar uma entidade existente, outra hipótese é começar do zero. Já percebi que a Susana está pessimista em relação à reformulação da CRESAP. Estou. Muito bem. Vamos ao final da nossa conversa. Aqui, eventualmente, sugestões para quem queira saber mais. Acho que é a altura, Patrícia, de falarmos da série com que começámos a nossa conversa. Pois eu, como disse desde o início, não é? Estragou-me este momento que eu esperava agora para o final, mas acho que é uma série incontornável quando pensamos nas nomeações. E eu tinha pensado na série Yes Minister, que depois mais tarde teve a sequela para Yes Prime Minister e até uma peça de teatro, que esteve no ar durante quase uma década. E destacava esta série, em primeiro lugar, porque era a série favorita de Margaret Thatcher e também Gordon Brown admitiu que via esta série. E o que é curioso é que a série retrata a forma como o ministro tem muita dificuldade em relacionar-se com a administração pública. E o Gordon Brown, 3 anos depois de assumir funções, dá uma entrevista a dizer que quando via a série pensava que tudo era satírico e que não era real. Na realidade, aquilo que ele encontrou um cenário ainda pior do que aquele que é retratado na série. E, portanto, eu acho que é uma série que vale bem a pena ver e compreender, para que nós possamos também compreender com algum humor a forma como ministros se relacionam com a administração pública. E também, como também apanhou-me essa deixa que um dos primeiros episódios desta série, Yes Minister, chama-se precisamente Jobs for the Boys, e ela ilustra a forma como um ministro, sempre que está apertado, né, eu não queria estar a dar muitos pormenores sobre isso, até porque acho que não vou ter tempo para estar aqui a contar o episódio. É melhor ir ver. É melhor ir ver, mas ele sempre que se sente apertado ou precisa sente sempre apertado, quer fechar um negócio, aceita distribuir cargos para quangos, que são o equivalente aos nossos institutos públicos, ou quando um dos seus conselheiros ameaça despachar alguns pacotes para a comunicação social, ele de imediato oferece-lhe uma posição num destes quangos. Portanto, ilustra muito bem a forma como também as nomeações são utilizadas não só para recompensar clientelas partidárias, mas para assegurar que alguns pacotes não chegam à comunicação social, alguns assuntos se mantêm num circuito muito mais fechado, e acho que é uma forma muito engraçada também de olhar para a relação entre ministros e administração pública. Susana? Pois, eu também tinha pensado no Yes Minister, mas então sugiro a versão Yes Minister do século XX, que é o The Thick of It, que também é uma série britânica na mesma linha. Mas também o Borgen, que agora está disponível na Netflix. Bastidores da política dinamarquesa. Exatamente, e há lá também uma personagem que é o secretário-geral que trabalha no Borgen, que é o Palácio do Governo, e portanto também se consegue perceber um pouco dessa dinâmica. Obrigado, Patrícia, obrigado, Susana, pela vossa disponibilidade para falarmos aqui sobre os Jobs for the Boys, nomeação para a administração pública, um livro de Patrícia Silva, agora editado na coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença neste programa semanal, com o genérico original de Mário Lajinha, que pode ouvir na versão podcast em plataformas digitais, um pouco à escolha do internauta e de todos aqueles que querem saber mais sobre este tema, incluindo estas sugestões finais. Um programa esta semana com Carlos Schmitt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos de hoje a 8 dias com outro tema, outra conversa.